Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre o mercado de franquias. Conheça as características desse ramo de negócio. Você sabia que é possível que um brasileiro perca a nacionalidade? Entenda em quais casos isso pode acontecer. Alugar um carro é sinônimo de facilidade, mas é preciso atentar para regras e cuidados ao contratar o serviço. Temas jurídicos em pauta nas universidades. Vamos conhecer pesquisas e trabalhos acadêmicos que favorecem o avanço do conhecimento. E mais, um passeio pelas comarcas mineiras. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Para algumas pessoas, ser dono do próprio negócio é sinônimo de liberdade. Mas quando se adquire uma franquia, mesmo sendo um proprietário, não dá para fazer tudo o que vier na cabeça. Há regras a serem respeitadas. Confira na reportagem. Você quer se jogar, mas não sabe se a água está gelada demais. O sentimento é o mesmo quando o assunto é entrar no mundo dos negócios. Incerteza. Uma opção que pode oferecer um risco menor de afundar é o modelo de franquias. De acordo com este especialista, é preciso estudar bastante esse ramo. Buscar entender que franquia é eu alugar uma marca e receber o conhecimento, o modelo de operação daquele negócio, que eu pago por isso, que isso tem um custo, mas que essa conta tem que dar certo. Entender a essência da franquia é o fundamental. E aí eu tenho que entender qual que é a minha vocação, se eu estou mais para serviço de alimentação, prestação de serviços. Foi o que fez Daniel. Há 6 anos, ele e 2 amigos decidiram se tornar proprietários. A gente avaliou o cliente que a gente ia tratar, qual seria o tipo de cliente que a gente ia tratar, o tipo de produto, o tipo de venda que a gente ia comercializar. Né? Esse produto, ele tem o nosso perfil, a gente tem esse perfil para vender esse produto? Daniel e os sócios optaram pelo ramo de serviços gráficos, que combinava não só com o perfil deles, mas também com o capital que possuíam. Existem franquias que são mais rentáveis, porém os investimentos são maiores. E claro, a gente também tinha que avaliar aquilo que cabia no nosso bolso, né, financeiramente. O investimento está entre os pontos principais a se observar. São cobrados valores como a taxa de franquia, que remunera o franqueador por todo o investimento já realizado na construção daquela marca, os royalties, que podem ser fixos ou um percentual da receita do novo proprietário, para continuar recebendo o suporte e usando a marca, e o fundo de propaganda, que é o valor recolhido de todos os franqueados para que a marca promova ações de marketing mais impactantes. Nas ruas, é fácil perceber que as franquias estão em alta. No Brasil, o setor de franquias viveu uma explosão na década de 1980. Nos anos 2000, se profissionalizou e vem lucrando cada vez mais. No ano de 2013, foram movimentados 118 bilhões. Já em 2017, o faturamento chegou a 163 bilhões de reais. Para quem quer adquirir uma franquia, existe a vantagem de poder escolher em que negócio apostar. Mas há também a responsabilidade de ficar atento ao contrato, para não causar danos à marca e nem à relação com o franqueador. Se um deles deixar de cumprir, o outro tem o direito de exigir, inclusive exigir indenização pelos danos que ele causa. Então, supondo que é uma franquia, por exemplo, de prestação de serviço na área de comida, por exemplo. Se essa pessoa serve uma comida contaminada, com algum problema, o franqueador pode exigir uma indenização até quebrar o contrato e falar, não, você não está cumprindo com as minhas normas, que exigem limpeza, que exigem garantias disso, de confiabilidade. Então, se você não está cumprindo essas normas que estão no nosso contrato, eu não só vou romper o contrato com você, como vou exigir uma indenização. A Lei 8.955, de 1994, é que regula os contratos de franquia. No artigo 3º, é determinado o fornecimento da circular de oferta de franquia empresarial, que deve ser entregue ao interessado 10 dias antes da assinatura do contrato. Esse documento é o termômetro que diz ao interessado se a água é boa para quem quer mergulhar no mundo dos negócios. O franqueador vai falar como que opera o negócio, qual que é o perfil que ele espera, qual que é o comprometimento de tempo daquele franqueado no negócio, qual que é o investimento necessário para aquele negócio, qual que é a rede de franquias atual, vai falar inclusive os ex-franqueados. Na lei é muito claro, é vedada, não é permitido omissão ou falsificação de dados. O contrato de franquia é uma parceria entre 2 pessoas jurídicas, não cria vínculo trabalhista. O novo proprietário não pode, por exemplo, oferecer novos produtos ou serviços por conta própria.
Maria Raquel, que optou pelo segmento de alimentação e já expandiu o negócio abrindo outras unidades, sabe bem disso. Eu tenho que manter o que tem de regra na Subway, então layout, se mudar alguma coisa de layout a gente tem que fazer a mudança, promoções são padronizadas, mesmo a parte de fornecimento eu tenho que fazer a compra desses fornecedores específicos que eles determinam. O franqueado não tem apenas deveres, tem direitos e pode exigi-los para que o dono da marca cumpra com as obrigações. Aí chega no dia tal, por exemplo, uma época de Natal, Dia das Mães, ele não tem os produtos que o franqueador ficou de entregar. Claro que ele também pode exigir, porque ele falou, olha, eu pedi, eu estou aqui pedindo esse material, como é que eu vou fazer? Eu sou exclusiva, não tenho direito de vender outros materiais, vou ter uma perda, sem contar a imagem que isso vai passar para o meu cliente, e que no fundo é o cliente de ambos. O vínculo pode ser encerrado a pedido do franqueado, mediante pagamento de multa. Mas casos assim são minoria. Segundo o Sebrae, o índice de insucesso no setor de franquias é de apenas 3%, enquanto 23% das pequenas empresas fecham nos primeiros anos de operação. A maioria dos que resolveram surfar a onda do franchising não se arrepende. No meu caso, eu acho que vale muito a pena. Principalmente para quem começou, foi a primeira experiência como empresário. Entendeu? A gente teve um suporte muito legal, eu tive um suporte muito bom para poder iniciar como empresário com a vida de dono do próprio negócio. Parece estranho, mas quem nasce no Brasil pode perder a cidadania brasileira. Eu conversei com o advogado Antônio Marcos Nome sobre as circunstâncias em que essa situação pode acontecer e as implicações legais desse processo. Doutor Antônio, em quais casos um brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Bom, o brasileiro nato pode perder a nacionalidade a partir do momento que ele voluntariamente adquira outra nacionalidade, ou seja, ele passe a ser cidadão de outro estado. E por acaso menores de idade também podem perder a nacionalidade? Não, os menores de idade têm uma proteção, não necessariamente irão perder a nacionalidade. O que vai acontecer é, somente a partir dos 18 anos de idade, ou seja, quando eles adquirirem a sua maioridade, é que eles vão ter que fazer esta opção. A opção vale dizer, a partir dos 18 anos eles vão ter que declarar se vão continuar brasileiros ou não. E não havendo esta declaração, estará suspensa a condição, por exemplo, do exercício da sua nacionalidade, se eles já não forem necessariamente brasileiros ou não viverem no Brasil ou não tiverem feito essa opção de nacionalidade. E quais são as consequências legais da perda da nacionalidade brasileira? A perda da nacionalidade brasileira é que o indivíduo passa a ter direitos de estrangeiros no território nacional, mas a Constituição Federal reserva a brasileiros natos o acesso a alguns cargos. Por exemplo, presidente da República, vice-presidente, presidente do Congresso, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, ministro do Supremo Tribunal. Então, necessariamente, ele não teria mais acesso a essas funções, se fosse o caso. E quem perde a nacionalidade pode solicitar novamente a cidadania brasileira? Sim, os brasileiros que eventualmente tenham perdido a nacionalidade poderão readquirir esta condição junto ao governo brasileiro, mediante solicitação para a reaquisição da nacionalidade brasileira, mediante protocolo, obviamente, junto a um consulado brasileiro ou junto ao Ministério da Justiça e Segurança Nacional no Brasil. Nestes casos, ele deverá comprovar também o cancelamento ou a perda da sua nacionalidade, portanto, a nacionalidade anterior. Portanto, se ele fez uma opção por uma nacionalidade alemã, ele tem que comprovadamente demonstrar que já não é mais cidadão alemão. Ok. Muito obrigado pela sua ajuda. Obrigado a você. No próximo bloco, saiba quais são os seus direitos e deveres na hora de alugar um carro. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Muitas pessoas recorrem ao serviço de aluguel de veículos para resolver uma demanda de mobilidade. É importante que o consumidor esteja atento antes, durante e depois da locação para não cair em armadilhas. Atualmente, alugar um carro está a um toque no celular. Para contratar o serviço, é ideal ter o cuidado de escolher uma empresa idônea e atender a alguns requisitos. Alugar um carro é um processo bem simples. A documentação exigida para a locação de um veículo é apenas a habilitação. É importante que esse usuário ele seja maior do que 21 anos de idade e que essa habilitação tenha 2 anos já, essa pessoa seja habilitada há no mínimo 2 anos. Essas são as 2 exigências de documentação inicial. Ainda que esteja cada vez mais fácil, os direitos e deveres nessa relação de consumo continuam exigindo cuidados. O primeiro passo é ficar de olho na modalidade a ser contratada. Ou seja, se ele está alocando um veículo e a cobrança vai ser por dia, ou se a cobrança vai ser por quilômetro, ou tem outra modalidade por dia, limitado a tantos quilômetros. Um dos pontos que mais geram demandas entre consumidores e empresa é a existência ou não de danos no veículo. Por isso, é muito importante que antes de retirar o carro da locadora, o consumidor avalie item por item da vistoria. Se o cliente discordar de algum item, deve tomar providência imediata para negociar com a empresa a troca do carro ou a correção do laudo, caso contrário, pode enfrentar problemas. Loca o carro e sai sem conferir. Alguns dias depois, quando da devolução, ele, ao entregar o carro, o vistoriador que está recebendo vai detectar aquela avaria. Se ele não conseguir provar de que a avaria não foi responsabilidade dele, ele vai ter que arcar com aquele prejuízo. O Código de Defesa do Consumidor assegura como direito a informação prévia, clara e precisa. Algumas empresas usam a tecnologia para complementar essa parte do contrato. Se caso o cliente relatar que viu um pequeno arranhão ou alguma coisa que o cliente se sentiu inseguro, a gente tem um sistema digital que a gente registra a foto e salva essa foto no contrato. Então, quando o cliente for fazer a devolução, é muito simples. Ele pode solicitar as fotos desse veículo e consegue fazer a verificação se já tinha essa avaria ou se não tinha. É uma tranquilidade tanto para o usuário quanto também para a empresa. O consumidor deve ficar atento também se a empresa exige algum procedimento antes da devolução do carro. Via de regra, essa entrega deve ser feita com o veículo limpo e com tanque cheio. E é muito importante porque, muito embora as companhias recebam o veículo sem o tanque cheio e sem que ele esteja limpo, mas elas cobram uma taxa que não compensa para o consumidor. Então, no ato da devolução, é importante que o cliente tire todas as dúvidas de valores, se será cobrado alguma coisa depois, tirar essas dúvidas, ele recebe o contrato com as informações do que ele vai pagar e aí é contar que ele volte na próxima vez para alocar com a gente. Hoje viajamos até a zona da Mata Mineira. O destino do Mapa das Comarcas é Barbacena. A história da vila de Barbacena teve início em 1698, quando o capitão Garcia Rodrigues Paes decidiu abrir um caminho mais curto para a ligação entre o Rio de Janeiro e o interior das Minas Gerais. Pelo caminho novo, circularam boa parte das riquezas do ciclo do ouro. O local também teve grande importância em vários episódios históricos, entre eles a Guerra dos Emboabas e a Inconfidência Mineira. Em 1903, a cidade foi escolhida para receber o primeiro hospital psiquiátrico de Minas Gerais. As pessoas internadas sofriam de algum distúrbio mental ou, simplesmente, apresentavam um comportamento inaceitável para o padrão conservador da época, como homossexuais ou mães solteiras, que eram despejados para serem isolados da sociedade. Com o passar do tempo, o Hospital Colônia enfrentou a superlotação. O local, que poderia receber até 200 pessoas, chegou a abrigar 5.000 pacientes de uma só vez. A história do Hospital Colônia foi marcada por mortes, maus tratos, internações de adultos e crianças, insuficiência de recursos para assistência e até venda de cadáveres para faculdades de medicina. Estima-se que 60.000 vidas foram perdidas no Colônia até o final dos métodos desumanos.
A história começou a mudar na década de 1980, quando teve início no Brasil a luta antimanicomial. O movimento previa o fim dos hospícios e a integração das pessoas com problemas mentais à sociedade. Em 1996, um dos pavilhões foi transformado em museu para manter viva essa lamentável memória da história brasileira. O acervo do Museu da Loucura é constituído de textos, fotografias, documentos, objetos, equipamentos e instrumentação cirúrgica que relatam a história do tratamento ao portador de sofrimento mental. Mas, nem só de dor e sofrimento é feita a história da cidade. O mesmo clima, que já castigou os pacientes que vagavam pelos pátios do Colônia, é o responsável pela produção de rosas na região. Barbacena é o principal polo do estado. Inclusive, acontece na cidade um dos maiores eventos do setor, a Festa das Rosas e das Flores. Em outubro de 2018, o evento completa a 50ª edição. A comarca de Barbacena foi fundada em 22 de maio de 1892 e é a comarca mineira que atende o maior número de municípios, sendo 11 cidades e 8 distritos. Atualmente, correm cerca de 45 mil processos no fórum local. A gente volta daqui a pouco para falar sobre as pesquisas acadêmicas com temas do Judiciário. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Cada tempo histórico tem o seu conceito de justiça. A frase do jurista brasileiro Miguel Reale define bem a necessidade de adaptação do judiciário às mudanças ocorridas na sociedade ao longo do tempo. A pesquisa é uma ferramenta que possibilita a geração de conhecimento e motiva uma prática jurídica cada vez mais coerente e integral. A reportagem de Silvana Monteiro mostra como os estudos acadêmicos buscam trazer avanços para a justiça mineira. A justiça é multidisciplinar. Ela exige de quem a executa não só a prática atribulada dos corredores forenses e dos julgamentos diários, mas muitas vezes uma dedicação à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento em várias outras áreas. Muitos magistrados e servidores estão empenhados em pesquisar o direito, na busca pelo aprimoramento da justiça. Carlos Frederico Braga é um deles. O juiz desenvolve uma pesquisa que tem como foco a análise do discurso sentencial nos processos penais. Em seus estudos, ele discute a necessidade de uma nova visão que possa construir uma mensagem mais apropriada à proteção sociojurídica dos envolvidos em processos da vara infracional da infância e da juventude. O interesse por esse ramo do estudo nasceu de uma visita oficial ao Canadá, em que ele representou o Tribunal Mineiro. Tempos depois, o magistrado retornou ao país para se dedicar, por 2 anos, ao desenvolvimento da pesquisa que deu origem a uma tese de doutorado, intitulada Justiça Restaurativa e Interações Socio-Institucionais, a disseminação da racionalidade do discurso restaurativo como política pública. A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais. O assunto também já está sendo discutido pelo Judiciário Mineiro. Virou tema de um curso ministrado pelo juiz na Escola Judicial, a fim de multiplicar o que foi aprendido lá fora com servidores e magistrados daqui. Eu acho que é um tema que é muito importante, porque é um tema que lida com ideias não só do Brasil, não só do Canadá, ela é baseada no direito internacional, mas vigente no Brasil, porque é baseada especialmente na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é a base do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu não tenho dúvidas que as conclusões que essa pesquisa nos proporcionou, a mim e a equipe de pesquisadores, tanto da Universidade de Ottawa, no Canadá,
quanto da Universidade Federal de Minas Gerais, nossa aqui de Belo Horizonte, ela vai proporcionar que a gente tenha um olhar mais científico, mais qualificado para as pessoas que estão envolvidas no polo passivo de processos criminais, os réus. E a partir do momento que a gente consegue observar melhor uma situação, a gente vai dar maior incidência para o princípio constitucional da individualização da sanção. O desembargador Rogério Medeiros é um estudioso dos muitos territórios do direito e já lançou várias obras de literatura forense sobre os mais diversos temas. Ele defende o conhecimento como base para a segurança jurídica. Mais conhecimento, aprofundamento de conhecimento, ele traz mais segurança para julgar. O magistrado, quanto mais conhecimento ele tiver, e não só do direito, né? Nós temos hoje que dialogar na decisão de variadas causas com outros ramos do conhecimento, medicina, engenharia, economia, sociologia, história, né? São tantos ramos do conhecimento, psicologia, que nós, nos valendo deles, nos sentiremos mais seguros de julgar bem, de fazer a verdadeira justiça. A prática jurídica clama pela inovação, no intuito de superar os desafios e as peculiaridades apresentadas a cada novo processo. É o que defende Jair Eduardo Santana. Ele já fez carreira como juiz, desenvolveu vários projetos aplicados até hoje no Tribunal de Justiça de Minas e atualmente se dedica à consultoria e à pesquisa. É importante fazer dessas informações um ambiente de desafios para progredir com a entidade. A entidade, no caso, o Poder Judiciário. Todos têm maneiras diferentes de resolver os seus desafios. E isso nós chamamos de inovação. Para se constituir cada vez mais como inovadora, democrática e acessível, a justiça precisa estar aberta a mudanças. Isso inclui até mesmo o método de se comunicar uma sentença. Um dos pontos levantados na pesquisa do magistrado Carlos Frederico Braga é que as decisões jurídicas ainda se pautam em uma linguagem herdada das antigas teorias da punição de meados do século XVIII. Esse discurso é marcado por noções como exclusão social, dor, sofrimento e penitência. Porém, os países que estão obtendo mais êxito no sentido de proteger a sociedade e de melhorar o estado de bem-estar social são aqueles países que estão investindo em outro tipo de termos, em outras palavras que compõem o texto de uma decisão judicial. São palavras de inclusão nos equipamentos públicos existentes, de inclusão nos sistemas sociais existentes, como, por exemplo, economia, religião, amor, educação, universidade. São sistemas que estão aí e que esses sistemas vão produzir as funções que são inerentes, são características deles. Foi exatamente o questionamento e a busca por ampliar o sentido de justiça que fez essa servidora da comarca de Uberaba investir em pesquisas sobre os processos que chegavam até ela. A assistente social, no mestrado e no doutorado, analisou as demandas de medidas protetivas em casos de crianças vítimas de violência e as consequências e a efetividade social das sentenças. Seus estudos se debruçaram também sobre a possibilidade da melhoria na efetivação de direitos infanto-juvenis, com a criação de políticas públicas que amparem a decisão judicial. Este caminho que leva a acreditar que o Poder Judiciário vai dar conta de efetivar direitos, na verdade, ele confirma uma ineficiência e um distanciamento do Poder Executivo na realização de políticas públicas necessárias para a garantia de direitos sociais na área da infância e juventude. E eu concluo que o pedido de providência, hoje nomeado como as medidas protetivas, elas podem sim garantir direitos de uma criança em específico, de um adolescente em específico, mas ela sozinha, ela isolada, ela não contribui para se repensar as necessidades que há dos direitos na área da infância e da juventude de uma forma coletiva.
Magistrados e servidores podem ser comparados aos músicos de uma orquestra. Pessoas diferentes, com bagagens e conhecimentos diversos. Cada instrumento tem sua função, naipes e sons distintos. Uma diversidade que constrói a beleza e a harmonia do conjunto. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.